Olá, Varolindas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo assim, arrume-se rapidinho comigo e converse sobre algumas coisas. Vou fazer um penteado também nesse cabelo, porque eu não tô gostando muito dele com esse aspecto aqui assim, ó. Tipo, mostrando esse quebrado aqui na frente. Eu não tenho nenhum problema com cabelo curto, mas quando fica aparecendo esses, assim, eu até tentei igualar essa franja assim, ó. Só que aí eu teria que finalizar o cabelo todo dia com alguma fonte de calor para poder ficar mais ou menos isso daqui. Aí quando eu vou pra igreja fazer alguma coisa assim, aí eu até modelo, ou depois que eu lavo, mas no dia a dia eu acho que eu vou optar por fazer alguns penteados todos os dias, assim, na maioria das vezes, para poder eu não ficar tão frustrada com esse pedacinho aqui, até ele dar uma igualada. Porque esse quebrado aqui assim, ó, querendo ou não, eles estão crescendo. Só que faz falta aqui embaixo, sabe? Faz falta esse volume de cabelo aqui embaixo. Aí eu vou fazer um penteado agora com vocês aqui rapidinho. Vamos ver se vai ficar bom também, né? Porque eu tô sem tempo, enrolei demais. Então, gente, tem várias pessoas me perguntando qual a química que eu já usei, por que meu cabelo teve corte químico, ou que ele tá quebrando, sugerindo várias coisas. Mas assim, o motivo desse corte dessa vez não foi químico. Eu já tive vários cortes químicos ao longo da vida, sabe? Muitos mesmo. Até acertar, cuidar do meu cabelo, entender o meu cabelo direitinho. Até quando eu já entendia, porque o corte químico severo do meu cabelo, eu já entendi, eu já cuidava dele sozinha, ele tava bem bonito, sabe? E eu deixei ele ter um corte térmico, assim, corte químico, na verdade, bem feio, sabe? Foi mais por negligência minha. Não fui eu a causadora do corte, mas foi negligência minha. Ai, gente, eu queria deixar aquele partidinho que tava aqui no meio, sabe? Pra ficar um voluminho bonito, acho que eu não vai dar tempo. Ficar brincando com o cabelo, sabe? Então, deixa eu tentar falar sobre o que eu quero falar. Esse corte térmico que eu tive agora eu errei tentando acertar, sabe? Porque eu tava querendo uma química, eu tava querendo cuidar do cabelo das minhas filhas, só que eu queria cuidar do jeito certo, e eu usava uma química e elas usavam outra, porque o meu cabelo era hidróxido de sódio há muitos anos e eu gostava do hidróxido de sódio, sabe? Gostava muito do hidróxido de sódio. Só que eu queria entender a progressiva para poder ajudar elas, sabe? E aí eu fui fazendo do jeito que eu via na internet e tal. O cabelo delas foi até ficando bom, só que eu não tinha a chapinha ideal. Aí quando eu consegui a chapinha ideal, eu acabei usando numa temperatura que causou o corte. E aí nessa época eu já estava usando no meu também, porque eu queria que o nosso cabelo tivesse o mesmo cuidado. Que aí eu ia saber o que fazer com o delas, automaticamente fazendo com o meu. Então, o que acontece? Gente, eu não sei se ficou bom.
Mas eu gosto desses despenteadinho que fica assim. Ai, vou dar uma puxadinha aqui, igual eu vejo as meninas fazendo na internet. Eu gosto de voluminho aqui na frente. Disfarça meu testão. Então, o que que acontece? Eu no que acontece de novo. Acho que é a milésima vez que eu falo o que que acontece. Eu queria usar a mesma química que elas, correto? E aí eu assumi o risco. Meu cabelo era um cabelo bem comprido e tava com hidróxido de sódio. Meu cabelo era muito bem bonito, muito bem tratado com hidróxido de sódio. E aí eu falei assim, não, eu vou usar a progressiva junto com elas, até porque quando eu vi que eu não estava conseguindo o efeito que eu queria no cabelo delas, que eu gastava muito dinheiro com a progressiva, e aí no final das contas, quando lavava o cabelo enrolava todo de novo, ficava bem enrolado. Aí eu falei assim, não, eu não sei lidar com isso, e vou então pagar um profissional para cuidar do cabelo delas. E vou continuar com o meu do jeito que tá e vou pagar um profissional para cuidar do cabelo delas. E aí eu fui pagar uma cabeleireira, né, que trabalha com cabelo e tal, mas assim, ela trabalha com cabelo, tem uma clientela, eu também já cuidei do meu cabelo com ela, inclusive eu fui muito, sei lá, porque o corte químico que eu tive foi por conta dela também, né? Foi causado por ela. E aí, mas como ela trabalha com progressiva, eu até entendi que ela não tinha habilidade com hidróxido e tal. Mas como ela trabalha com progressiva, eu confiei o cabelo das meninas a ela. Mas também foi uma vez só. Mas foi uma vez só que, entendeu? Deu muito ruim. Eu tô sendo super aleatória, né, gente? Mas eu acho bom que vocês gostem de história, porque eu sou muito difícil de começar a falar. Mas quando eu começo a falar, eu falo blá 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 blá, blá sem parar. Mas vocês vão entender a história, pelo menos essa história do nosso cabelo está assim por conta das perguntas, e aí vocês vão acabar tendo uma clareza sobre essa questão de agora. Levei elas, né, para fazer a progressiva no salão. E, gente, assim, eu não sei se é porque era criança, se é porque, sabe, eu não sei. Eu sinceramente, eu não sei, porque essa pessoa lá não trabalha ruim, sabe? Não sei dizer mesmo o que que houve. Mas eu fiquei lá com elas e eu fiquei, sabe, sofrendo por ver como é que ela estava procedendo com o cabelo das crianças. Então eu fiquei meio assim, sabe, com o jeito que ela estava lidando com o cabelo das crianças. Ela passou a progressiva, deixou o tempo, né, de ação e tal. E aí, na hora de secar o cabelo, de secar, assim que eu digo, pra pranchar, né, com a progressiva, ela não... Gente, parece que esse negócio não tá espalhando, acho que é porque eu tô vendo de longe. Ela não secou o cabelo direito. Ela não, tipo, não tinha, porque quando o cabelo ele tá com a progressiva, ele demora um pouquinho para secar. Quando você deixa produto no cabelo, ele demora um pouquinho para secar. Então você tem que ter muita paciência para secar os fios todos, e a curvatura do fio da minha filha mais velha, além dele ser muito fino, ele atrás principalmente, ele é difícil de secar. E aí ela secou ali do jeito dela. Só que na hora de pranchar, eu comecei a escutar, sabe, o cabelo fritando na chapinha. Fritando mesmo, sabe, fazendo tss, de estar torrando.
E aquilo foi me desesperando, me agoniando. Eu não conseguia falar nada, e ela foi pegando mecha super grossa. E eu fiquei meio que travada. Ela pegando mecha grossa, sabe? E pranchando aquele cabelo. Aí depois ela veio naquele cabelo todo de novo. Que em menos de 2 horas ela acabou. O cabelo de uma, e aí eu já tinha acertado fazer o das duas. Ela fez o da outra também. Então, desse mesmo jeito, fritando o cabelo. E as meninas, sabe, saíram de lá com o cabelo teso. Não tinha aspecto, assim, que vocês viram, assim, do cabelo que eu fiz. Não tinha nem de longe esse aspecto, sabe? Nem de longe mesmo. O cabelo dela estava verde, ficou verde e começou tudo despedaçado, quebrado, porque e depois foi só torando, sabe? Aí eu falei assim, depois daquele dia que eu vi, assim, que eu saí de lá daquele salão com as minhas filhas com cabelo teso, horroroso, que era pra ter saído bonitinho, sabe? Porque tava com progressiva, né? Geralmente a gente sai arrumadinho. A gente não, porque eu nunca fiz progressiva no salão. Mas, o que a gente vê, né? Sai arrumadinha. Minhas filhas saíram com cabelo teso, horrível. Aí ela alegou que o cabelo das crianças era bem difícil e tal. Eu até questionei sobre o cabelo tá fritando, né? Eu falei assim, se secou legal? Porque tem que secar, né? Aí ela, não, sequei, é porque tem, a raiz dela é meio difícil mesmo, é porque tá com produto, tá? Foi dando a explicação dela. Aí eu escutei e pensei, pô, nunca mais vou parar com esse negócio de progressiva e deixar esse negócio pra lá. Aí aquele dia, sabe? Aquele dia eu já falei assim, gente, nunca mais. Nunca mais. Eu vou ter que dar meu jeito. Se eu quiser ter o cabelo das minhas filhas direito, eu vou ter que dar meu jeito. E aí foi a partir desse dia que eu falei assim, eu vou investir numa chapinha de qualidade, numa chapinha própria para isso. E vou usar a progressiva também, porque eu vou ter a noção do que está acontecendo com o meu cabelo e com o cabelo delas. E aí que tudo aconteceu, né? O meu cabelo tava com hidróxido, passei progressiva no cabelo todo, poderia ter colocado só na raiz, porque ele ficou bem fraco, mas eu não sei se isso resolveria alguma coisa, sabe? Mas eu coloquei a progressiva no cabelo todo. Mas eu acho que não foi esse o X da questão. Eu acho que o X da questão foi eu ter usado a chapinha na temperatura máxima dos 480. E aí pranchado, sei lá, 10 vezes com essa temperatura. E aí você sente o cabelo dar uma quebrado, né? Na hora que você tá fazendo. Você imagina depois, assim, ao longo do tempo, que aí você vai fazendo de novo, você não percebe assim que você faz a progressiva e que o cabelo tá quebrando. Você vai perceber meses depois. E aí foi como eu comecei a ver, aqui na frente meu cabelo assim, igual cebolinha, bem pequenininho. Aí eu falei, não, que eu senti rápido. Eu acho que eu senti rápido que tava tendo um corte térmico, eu percebi rápido. E aí foi quando eu comecei já a tratar. Ele continuou quebrando? Continuou, mas aí eu já estava tratando. Já estava cuidando dele para ele crescer rápido, na velocidade que ele estava quebrando também, ele crescer. Não é tão rápido assim, que a quebra a gente sabe que é mais forte do que o crescimento, mas o dano foi bem melhor do que o da outra vez que eu tive o corte térmico. Bem melhor. E aí é isso. A gente tá cuidando do cabelo agora. A gente não, gente. Que mania que eu tenho de falar, gente, quem cuida sou eu. Eu que cuido do cabelo delas e do meu.
Aí, agora eu cuido do cabelo. Agora não mais com o hidróxido, né? Porque agora eu vou fazendo com a progressiva. Aprendi a lidar. Tô aprendendo ainda, claro, a gente nunca sabe tudo. Mas pelo menos eu tenho visto o resultado. É aquele negócio, né? Você quer um negócio bem feito, você vai aprender a fazer e vai fazer direito. Não adianta você depositar a sua confiança toda nos outros. Ah, porque o fulano vai fazer bem, vai ter cuidado com o meu cabelo. E não vai, gente, não vai. Não vai porque nunca teve. Tem uma coisa que sempre me indignou no salão, sabe? Sempre me indignou. Desembaraçar o cabelo com a escova fina. Sempre, isso sempre me indignou. E eu sempre questionei. Poxa, meu cabelo tá molhado, tá quebrado, a gente acabou de fazer química, ou acabou de hidratar. Não pode passar um pente mais largo? Não, o pente largo é para cabelo cacheado. A gente tem que passar o pente fino para poder alinhar o cabelo e tal. E eu não me conformava com a quantidade de cabelo que saía do cabelo com shampoo, penteando o cabelo, sabe? Com shampoo, eu nunca me conformei com a quantidade de cabelo que saía no pente no salão. Nunca me conformei. E aí foi quando eu resolvi cuidar do meu cabelo sozinha. Então, gente, é sobre aquela situação. Se você quer alguma coisa bem feita, né? Você tem que aprender a fazer sozinho. Tem que estudar e ficar bom naquilo. Assim como eu fiquei no hidróxido de sódio. Eu aprendi a cuidar do cabelo, a passar o hidróxido de sódio, saber como que você neutraliza ele, porque o hidróxido de sódio ele não tem neutralizante. Você neutraliza ele com shampoo, lavando o cabelo várias vezes com shampoo. Gente, eu nunca vendo, tá muito longe. Eu vou sair com a boca cagada. Como é que as meninas gravam isso? Não sei. Câmera frontal? Com a câmera traseira? Jesus. Vou sair igual uma palhaça. Então, gente, agora eu acho que eu tô indo pelo caminho certo, sabe? Eu já aprendi como é que a temperatura certa para usar no cabelo. Que aquela raiz, ela pode ou não ficar bem alisada, secar naturalmente, bem liso, ou não, entendeu? E tá tudo bem. Ele não secar esticado, escorrido. Você precisa dar uma finalizada com um secador, uma chapinha ali na raiz. E que o comprimento ele vai crescer liso. Então era isso que eu queria. Eu queria que o meu cabelo tivesse o mesmo tratamento que o delas. Porque aí eu ia entender os porquês das coisas, como é que ia estar o cabelo reagindo, como é que isso e aquilo, sabe? E aí foi automático, né? Eu tive o corte térmico, elas também tiveram, porque eu estava aprendendo a lidar com a situação. E elas já estavam vindo de um corte térmico gradativo por conta da situação do salão que eu falei, que o meu cabelo foi por conta dele estar com hidróxido de sódio e eu usar a chapinha na temperatura muito alta, passado também no cabelo todo a chapinha várias vezes com essa temperatura, sabe, achando que o cabelo ia aguentar. Mas o delas não foi só eu que fiz a merda. Mas agora, como vocês têm acompanhado, né? O cabelo tá crescendo bem tratado. A progressiva é maravilhosa. A longo prazo, você vê que o cabelo cresce um liso bonito, sabe? Um liso
natural ali quando você finaliza a raiz, ou logo no comecinho que você nem precisa finalizar, é maravilhoso. Eu tinha vontade de mudar para progressiva, só que eu tinha medo, né? Mas eu acabei mudando, perdi o medo e tô enfrentando um outro corte. Tô começando a recuperar, meu cabelo tava bem feio, bem horroroso mesmo. Tava... Agora tá me dando mais prazer cuidar, tanto do meu quanto do delas. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Eu espero ter esclarecido alguma coisa. Eu sei que eu oscilo assim muito de um assunto para outro assunto. Gente, tem uma boiada passando. A impressão minha. Tem uma boiada passando. Mentira. Tem uma boiada passando. Eu espero que eu tenha esclarecido aí alguma coisa, ajudado em alguma coisa. Vou passar um gloss aqui por cima desse batom. Ai, minha gente, minha sobrancelha. Talvez eu nem poste esse vídeo, sabe? Eu acho que eu não falei nada com nada, ou oscilei muito entre as coisas. Ou talvez eu poste também. Eu queria postar um vídeo uma vez por dia, essa semana, todo dia, assim, falando sobre erros, acertos, coisas que eu já fiz, erros que eu já cometi, sabe? Se vocês quiserem esse assunto, assim, se for legal para vocês, vocês deixam um comentário que vocês querem saber, vocês querem ouvir. Tô finalizando aqui. Se inscreve aqui no canal. Curte, deixa o joinha aí. Eu sei que eu falo pra caramba. E não falo nada com nada, mas gente, eu tenho um TDAH bem forte. Próximo vídeo, acho que eu vou escrever os tópicos, sabe? E as perguntas que tem exatamente no papelzinho, pra eu não me perder tanto. Eles fiquem por aqui. Acompanha, para vocês acompanharem a nossa rotina aí. Gente, eu queria também. É porque eu comecei a gravar esse canal, sabe? Ele tem, assim, uns 2 anos que ele foi criado. Eu queria um canal com propósito, sabe? Não, assim, só ser um canal fútil, falar sobre coisas nada a ver, sabe? Eu queria... Eu queria não, gente, eu quero. Um canal que agregue, sabe? Valor, assim, na vida de alguém, que ajude. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de... Ai, eu tô chorando. Mentira, olha que dificuldade pra passar um rímel de loja. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo pra eu fazer sobre pele, sobre... sei lá, gente, sei lá, eu preciso de ideias, me ajudem, me ajudem. Fiquem por aqui, beijo, eu tô bem atrasada, estão me ligando, fui, se inscreve, curte a doidinha, por favor, beijo, barulhindas, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.